galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo e essa é uma aula do nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio. E o eco ele vai ajudar a gente a avaliar se tem repercussão precoce desse derrame pericárdico. E nesse caso dessa aula em específico, a gente está comentando de um paciente que está em choque. E você está procurando motivos pelo qual ele pode estar em choque, perfeito? Então, quais são, de maneira geral, aqui os achados de repercussão? Colapso sistólico atrial direito, colapso diastólico ventricular direito, exacerbação da interdependência ventricular, que é o septal bounce, variação respiratória dos fluxos transvalvares, fluxo venoso hepático e veia cava inferior túrgida, tá? Então, esses são sinais ecocardiográficos que vão ajudar a gente a entender se está tendo repercussão hemodinâmica ou não. Vamos começar pelo mais sensível dos achados, que é o colapso sistólico do átrio direito. O colapso sistólico do átrio direito, gente, ele ocorre por quê? Na sístole, é o momento onde a válvula tricúspide está fechada e o átrio direito ele está se enchendo. Vocês concordam? Então, nesse momento, ele está recebendo os fluxos das veias cavas. A pressão na câmara, na câmara direita ela já é baixa, mas nesse momento ela é mais baixa ainda, bem no comecinho da sístole. Então, esse é um achado bem sensível, ou seja, eu encontro na grande maioria dos derrames pericárdicos, tá? Como que a gente pode deixar esse achado tão sensível, mais específico para repercussão hemodinâmica? O que a gente vai perceber? Se esse achado se ele permanecer por mais de 1/3 do ciclo cardíaco, então esse achado se torna mais específico, tá certo? Por isso, ele é importante e por isso que eu falo de manter o eletrocardiograma no doente, porque você vai conseguir saber o ciclo, não só pelo bidimensional, mas pelo eletro, vai te dar mais certeza, mais segurança. Vamos falar um pouco aqui da imagem que vocês estão vendo. Nessa imagem, a gente tem uma janela subcostal, 4 câmaras. Eu tô vendo átrio esquerdo, átrio direito, VD, murchinho, VE, tá? E aqui vai abrir a cava, tá? Mas por enquanto eu tô vendo bastante líquido. O que é que você tá vendo? Olha como o átrio direito entra para dentro. Ah, esse pleonasmo. Mas entra ele retrai, né? A pressão intrapericárdica ela é maior e ela joga a parede do átrio para dentro. Então, vejam vocês que além do colapso sistólico do átrio direito, nesse caso aqui eu também tenho o colapso diastólico do VD. É um VD que nem está enchendo. Então, assim, nesse caso eu tenho com certeza repercussão hemodinâmica nesse doente. Mas vejam vocês, pelo olho, que óbvio que tem que ser pelo olho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: observem vocês a imagem da parede atrial direita sendo esmagada para dentro da cavidade. Essa é a imagem que eu quero que vocês mantenham, que vocês observem. Para quem está num nível mais avançado da ecocardiografia, a gente foi para uma janela apical 4 câmaras, colocamos o pulsado aqui, né, a nossa linha do Doppler com a nossa amostra volume na linha do átrio direito e eu liguei o modo unidimensional, o modo M. E aí você vê o colapso aqui na região, que é o colapso sistólico do átrio direito. Na hora que ele deveria estar enchendo, ele simplesmente é esmagado pela pressão intrapericárdica. Vamos para mais um sinal. Septal bounce, ou balanço anormal do septo interventricular com a respiração, ou salto septal. O que é isso? Pelo amor de Deus, pode pular essa parte? Gente, eu vou explicar porque a interdependência ventricular, ela é o septo que se joga de um lado para o outro com a variação da respiração, não é? Então, lembra, na inspiração, o septo ele é jogado para a esquerda e para a esquerda, o lado do ventrículo esquerdo, e na expiração ele é jogado para o lado direito. O salto septal nada mais é do que uma exacerbação
desse fenômeno. E vamos ler que isso vai ficar mais claro para vocês. A interdependência ventricular é um fenômeno fisiológico que ocorre devido às variações normais dos fluxos com a respiração, levando ao desvio do septo interventricular. Um fenômeno que normalmente a gente não consegue ver no olho nu, tá? O que é que a gente tem que saber? Quando inspira, tem aumento do retorno venoso do lado direito com desvio do septo para a esquerda e na expiração o contrário, vai para a direita, certo? E aí, quando a gente tem um aumento da pressão intrapericárdica, isso influencia no jogo de pressões intracardíaco e eu começo a ver o septo se desviando em demasia. Não é paradoxal, gente, é uma exacerbação. Então, eu vejo em demasia esse septo indo para o lado, na inspiração vai para o lado esquerdo, na expiração para o lado direito, tá? Principalmente em qual momento que eu mostro aqui para vocês? Da protodiástole, tá? Principalmente no momento onde o comecinho da diástole, é onde o septo é mais jogado para a esquerda. Essa figura é uma figura da Jayce, de 2013, publicada por Klein e outros colaboradores, tá? Que mostra aqui também que o sinal de septal bounce, ele não é específico de tamponamento cardíaco. Ele pode acontecer na pericardite constritiva, em doenças pulmonares, DPOC, hipertensão pulmonar, tá? Ele é pouco sensível em pacientes que possuem disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Então, prestem atenção nisso. Por quê? Esse doente, ele já vai ter as pressões de enchimento do VE aumentadas. Então, ele já vai ter diferença das pressões. Então, esse achado do septal bounce, ele se torna menos sensível nesses pacientes, tá certo? No tamponamento, a exacerbação dessa interdependência ventricular, devido ao aumento das pressões do retorno venoso. Esse aumento acontece na tentativa de manter o enchimento ventricular normal, pois em contrapartida há o aumento da pressão do saco pericárdico atrapalhando, então levando ao septal bounce. Por quê? Gente, é simples. Eu tenho um saco pericárdico gordo, exercendo uma pressão que o meu ventrículo não está acostumado, minhas cavidades não estão acostumadas. Nada mais acontece do que eu tento aumentar esse fenômeno da interdependência ventricular para tentar manter as pressões intracardíacas. Perfeito? Vamos falar agora, gente, do colapso diastólico do ventrículo direito. Esse sim, um achado bem específico. É o colapso protodiastólico no comecinho da diástole do ventrículo direito. É o sinal mais específico para restrição ao enchimento. Ele aparece quando já há queda de 20% no débito cardíaco. Encontrou esse sinal, esse doente ele já está com um déficit de pelo menos 20% do débito cardíaco, mesmo diante de um paciente com pressão normal. Por isso, encontrou esse achado. Mas ele não está tamponado ainda. Tudo bem, ele pode não estar com a tríade clínica do tamponamento, mas ele vai tamponar em questão aí, se ele aumentar um pouquinho a frequência, ele tampona, se ele fizer um pouquinho mais de esforço para levantar, fazer um cocô, ele tampona. Então, assim, não espere, tá? Onde que a gente vai medir isso? Final da onda T do eletrocardiograma é o fim da sístole e início da diástole, da protodiástole, tá? Esse paciente pode estar com pressão normal? Pode. E o débito cardíaco vai se encontrar reduzido se você encontrar esse sinal, tá? Bom, é um sinal que tem sensibilidade de 92% e especificidade de 82%, tá? Quando a gente encontra o sinal de colapso diastólico do VD, gente, na protodiástole é quase especificidade de 100% aí para esse achado, tá? Bom, vamos às imagens, né? O contrário é verdadeiro. Se você encontra ausência de colapso cavitário, ou seja, você tem um derrame pericárdico, mas esse VD, você olhou todas as janelas. Lembra da nossa primeira aula? Quem vê uma não tem nenhuma? Tem que ver várias janelas. Você encontrou ausência de colapso cavitário. Então, tem um valor preditivo negativo alto de 90% para afastar o tamponamento cardíaco, tá? Mais imagens. Observem vocês. Eu quero que vocês treinem o olho, tá? É para treinar o olho, é para ver essa aula algumas vezes. Por quê? Tem que ver o VD aqui amassado, sendo amacetado pela pressão pericárdica. Olha só.
Então, é no começo da diástole. Pô, eu tenho dificuldade para saber quando é diástole e quando é sístole. Por isso, você pode associar e deve associar na sua análise da imagem o eletrocardiograma, tá? Tem mais dúvida no olho nu? Você vai frisar a imagem e vai encontrar o momento onde esse VE está enchendo, você vai encontrar o momento do ciclo cardíaco. E aí você começa a avaliar com a imagem frisada o que é que está acontecendo. Vai e volta, até você entender se está tendo colapso diastólico do VD ou não, tá? Mais um exemplo para gente aqui, e aqui eu quis mostrar para vocês o seguinte, na figura A, vocês acham que tem ou não tem colapso diastólico do VD? Vou deixar uns minutinhos para vocês pensarem. E na figura B, tem ou não tem colapso diastólico do ventrículo direito? Lembrando que nessa janela são a mesma janela apical, 4 câmaras, átrio direito, VD, VE, átrio esquerdo, átrio direito, VD, VE, átrio esquerdo, tá? Bom, eu digo para vocês que é simples, observem o tamanho, principalmente, do ventrículo direito do lado da figura A e da figura B de bola. Na figura A, você tem um VD com disfunção, mas ele tá gordinho ainda, certo? Já na figura B de bola, é um VD colapsado, principalmente, ó, ele tenta abrir, ele não consegue, ele é jogado para dentro. Por quê? Porque ele está com sinais aí de restrição ao enchimento ventricular. Perfeito? Então, na figura A, eu não tenho colapso diastólico e na figura B, eu tenho colapso diastólico do VD. Finalizou a aula? Curtiu? Manda para um amigo seu, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e digo mais. Se você gosta desse assunto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, manda seu contato pra gente. Como, Pan? É só você mandar um e-mail, contato@clubedacardio.com.br e manda pra gente seu número, porque a gente vai te colocar na lista de espera da nova turma, da próxima turma do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Até lá, tchau!